O Instituto de Engenharia do Paraná, IEP, está hoje apresentando a 20ª edição do programa Viajando pela Cultura. Hoje vamos voar para Copenhague com o oficial aviador André Bittencourt. Estamos com o presidente, Nelson Luiz Gomes, para quem eu passo a palavra. Boa noite a todos. É uma satisfação enorme tê-los conosco em mais uma viagem pela cultura. Eu tenho a impressão que tem alguém que está com dois aparelhos ligados, está dando microfonia, sabe? Deve ter alguém que está com celular e computador aberto. Se puder desligar um dos dois, eu não consigo identificar quem é que está com isso. Mas, independente deste fato, eu queria dar como já disse, boa noite a todos, queria dar uma boa-vinda ao coronel André Bittencourt. Ele é um gaúcho da Gema, de Santa Maria, né? Não sei se é torcedor ou não do Grêmio Internacional, da dupla, Ele né, é que é tradicional. Nelson. É colorado, então é bom, é bom. A cor é boa, né? Eu não torço para o Colorado, né? Mas nem para o Grêmio. Eu prefiro o Atlético Paranaense. E dar as boas-vindas a essa viagem, tenho certeza que será maravilhosa. E este evento tem a participação aí é uma realização do Instituto de Engenharia do Paraná, juntamente com o próprio Paraná. É um evento aí que nós temos aí a grata satisfação de compartilhar. Provavelmente, no próximo evento, já teremos a participação de mais uma entidade. Estamos conversando e, se Deus quiser, na próxima já tem mais um terceiro participante. Este evento já esteve uma publicação no Diário de Notícias, aqui em Curitiba, né? Então, essa é uma evolução do Viajando pela Cultura. É o 20º evento e esperamos chegar ao 100º em breve aí, né, Beth? Se Deus quiser. Obrigado a todos. Vamos diretamente aí ao André. Por favor, André, você pilota a nossa aeronave hoje para Copenhague. André, desculpa a interrupção, mas vamos pedir que as perguntas que vão ser respondidas todas no final. Não vamos interromper, né, André? Bem-vindo. Obrigado, Beth. Ok. Estão todos me ouvindo? Ok. Então, obrigado, Beth. Inicialmente, eu gostaria de dar, então, boa noite ao presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, Nelson Gomes, ao presidente do Movimento Pro Paraná, o Marcos Domakoski, e a nossa coordenadora do programa Viajando com a Cultura, Maria Elizabeth Yang. Também meu boa noite a todos os demais participantes. Bom, antes de eu fazer a minha apresentação pessoal, eu gostaria de agradecer esse honroso convite feito pelo IEP para eu participar do Viajando pela Cultura, que, na verdade, é uma grande iniciativa para que a gente consiga, nesses tempos difíceis de pandemia, para que a gente consiga fazer viagens online. Eu confesso que, quando vou assistir algum Viajando pela Cultura, eu já coloco logo o meu telefone no modo avião, que daí eu penso que eu estou viajando, né? Mas, na verdade, tudo começou quando o Douglas me ligou e pediu que eu participasse como palestrante e contasse alguma viagem que eu tivesse feito. E aí eu falei para ele que, na verdade, eu não tinha nada para apresentar para esse grupo maravilhoso e altamente experiente em viagens. E que, na verdade, eu fiquei até envergonhado com isso. Mas daí ele insistiu, e daí nós começamos a conversar sobre alguns destinos, alguns lugares, até que ele gostou da ideia de Copenhague. E aí, então, ele ficou de conversar com a coordenadora do evento e me responder posteriormente. Mas daí não deu nem 5 minutos, o Douglas já estava me retornando, dizendo que estava fechado o tema sobre Copenhague, que eu ia apresentar alguma coisa sobre Copenhague. Então, eu já não tinha como mais dizer não, e aqui estamos. Eu acredito também que a maioria de vocês já conhece a cidade.
porém alguém já disse que nós viajamos 3 vezes a cada viagem, né? A primeira é quando a gente sonha, quando a gente planeja determinada viagem. A segunda vez é quando efetivamente a gente viaja para o local. E a terceira é quando a gente relembra os momentos que passamos naquele local. Então, eu espero que vocês que já conhecem Copenhague aproveitem esses momentos que nós vamos passar juntos para relembrar a viagem feita para lá. E os que não conhecem, eu tenho certeza que, ao final, vai ter bom motivo para conhecer Copenhague. Tá ok? Então, vamos em frente. Na verdade, eu também não gosto de falar sobre mim, mas, para atender uma solicitação da coordenação do evento, eu preparei essas rápidas informações. O meu nome é Carlos André Bittencourt da Silva. Eu sublinhei ali, coloquei em negrito Bittencourt, porque é como eu sou conhecido no meu meio profissional. Sou natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, como já foi comentado. Sou casado com a Tânia Mara Barroso de Moro. Ela está aqui do meu lado, no outro computador assistindo. E eu sou formado pela Academia da Força Aérea, oficial aviador em 1988. Depois, em 2007, eu fiz um curso de logística pela Universidade Federal Fluminense. Então, minha experiência profissional são 30 anos de Força Aérea, onde eu terminei a carreira como coronel. Depois eu listei alguns cursos, eu vou falar rapidamente aqui, sem muita delonga. Fiz segurança de voo, controlador de tráfego área de operações militares, inspetor da aviação civil, aperfeiçoamento de oficiais, auditor da qualidade ISO 9001 e o curso de comando de Estado-Maior da Força Aérea Brasileira. E embaixo eu coloquei as localidades onde eu servi durante a minha carreira, já que nós estamos falando em viagens, né? Então, Campinas, em São Paulo, Pirassununga, estado de São Paulo, Natal, Rio Grande do Norte, Salvador, na Bahia, Boa Vista, em Roraima, Lagoa Santa, Minas Gerais. Para quem não conhece, Lagoa Santa é uma pequena cidade que fica a cerca de 20 quilômetros de Belo Horizonte, e a nossa unidade militar ficava lá, então eu, na verdade, morava em Belo Horizonte e trabalhava em Lagoa Santa. Rio de Janeiro, que é um lugar que dificilmente um oficial da Força Aérea consegue passar a carreira sem servir por lá. E, como destaque, eu coloco Manaus. Por quê? Porque, na verdade, eu passei quase a metade da minha carreira, eu passei em Manaus. O motivo é porque a Tânia é amazonense e ela tinha o trabalho dela, tinha a vida dela toda lá, e eu escolhi ficar por lá um bom tempo. Aí, antes que alguém pergunte, né? Poxa, mas como é que um gaúcho, casado com um amazonense, veio parar em Curitiba, né? Bom, eu poderia citar várias coisas. Curitiba é uma cidade que a gente sabe ter uma qualidade de vida muito boa em relação às capitais do Brasil, né? Curitiba é uma cidade limpa, organizada. Curitiba tem um clima ameno, que apesar de eu ter morado muito tempo na Manaus, eu gosto desse friozinho, eu gosto desse clima ameno. Mas, na verdade, eu vou contar outra coisa para vocês. Que nós fizemos uma reuniãozinha lá em casa, e depois dessa reunião, eu decidi vir para Curitiba. E eu vou contar só para vocês o porquê, tá bom? É porque a minha sogra aqui há mais de 40 anos. E aí, aqui estamos. Bom, mas o nosso objetivo hoje não é esse. E qual é o nosso objetivo? Está aqui apresentado. Apresentar as características e principais pontos turísticos da cidade de Copenhague, na Dinamarca, baseado em viagem que nós realizamos em junho de 2019. E para alcançar esse objetivo, pessoal, nós vamos seguir um pequeno roteiro. Primeiramente, nós vamos falar algumas referências geográficas. É aqueles mapinhas que a gente sempre mostra no início, né, para a gente se localizar. Então, vou mostrar Vou mostrar o mapa da Dinamarca em relação à Europa, depois dou um zoom em Copenhague, e, por último, vou mostrar um mapinha onde eu falo sobre a rota específica da nossa viagem. Ok? Em seguida, eu vou passar algumas informações gerais para vocês. Nada muito complicado, coisas bem simples. Vou falar um pouquinho da Dinamarca, eu não posso falar especificamente de Copenhague sem falar da Dinamarca, então eu vou comentar algumas coisas, informações rápidas sobre o país. Depois eu vou dar um zoom em Copenhague, falar algumas coisas também bem rápidas sobre a cidade de Copenhague. Para daí, sim,
nós passarmos para o terceiro item do roteiro, que é o que mais interessa, que são os principais pontos turísticos que nós visitamos durante a nossa viagem. Aqui eu só quero fazer um adendo. A gente sabe que os pontos turísticos têm os seus nomes próprios, né? E muitas vezes esses nomes eles têm uma pronúncia bem complicada, principalmente em dinamarquês. Então, para a gente não cometer nenhum agafe, para eu não atropelar nenhuma língua, eu vou falar tudo em português, tá bom? Então, só para deixar claro aí. No final, se alguém quiser fazer alguma observação sobre isso, não tem problema, mas a gente vai falar num bom e claro português, tá ok? E depois desse item, eu vou falar sobre a travessia que nós fizemos de Copenhague para Malmö, na Suécia. Então, nós estávamos lá em Copenhague e achamos que esse era um passeio que valia a pena. Então, nós fizemos esse passeio até lá e eu vou comentar também sobre ele. E aí nós já estaremos terminando a nossa viagem e eu vou fazer uma breve conclusão para nós encerrarmos a nossa apresentação. Ok? Então, vamos partir, pessoal, para o nosso primeiro item do roteiro, que é a referência geográfica. Então, mostrando aqui em cima, tem uma bandeirinha vermelha ali fincada na Dinamarca, né? A Dinamarca é um país que só tem como fronteira terrestre ao sul a Alemanha, depois só tem fronteiras com água, que é a leste, a gente percebe ali o Mar Báltico, e norte e oeste, o Mar do Norte. Aí já podemos passar para um segundo mapa, onde eu dei um zoom no país para a gente localizar especificamente Copenhague. Então, Copenhague fica nessa ilha à direita, a leste, que chama Zelândia, né? E a gente vê que ela fica bem próximo da Suécia, só atravessando esse estreito, e a gente já está na Suécia. Então, a gente já deu esse zoom em Copenhague. Podemos, então, passar para o próximo mapinha, que é para mostrar a rota da nossa viagem. Eu coloquei direto, mas, logicamente, que nós não fomos direto de Curitiba para Copenhague. Nós fomos para São Paulo, onde embarcamos inicialmente para Amsterdã, aí ficamos lá em Amsterdã alguns dias, e aí depois pegamos um outro voo, onde nós fomos para Copenhague. E aí depois, só para conhecimento de vocês, nós ficamos alguns dias em Copenhague, e aí pegamos um navio, e aí fizemos uma rota que fomos para a Alemanha, onde nós visitamos Berlim, depois a Polônia, o porto de Gdansk, depois nós fomos para São Petersburgo, Helsinki, Estocolmo, e voltamos para Copenhague. E aí retornamos para o Brasil. Então, basicamente, aí, essa foi a nossa viagem. E assim nós terminamos o primeiro item do roteiro, tá bom? E agora, então, podemos passar para algumas informações gerais. Em relação à Dinamarca, primeiramente, então a bandeira está colocada aí do lado esquerdo da tela. A língua oficial é dinamarquês, são 5,8 milhões de habitantes e uma extensão territorial que nós podemos comparar ao estado do Rio de Janeiro. Então, para a gente aqui é um país bem pequeno. Sem contar, e também podemos falar um pouquinho do clima. O clima lá da Dinamarca é um clima oceânico, e esse clima oceânico ele se caracteriza basicamente por temperaturas nos meses mais quentes, temperaturas abaixo de 22 graus, e nos meses mais frios, temperatura entre 0 e -3. Também não existe uma estação muito seca ou muito úmida, porque a chuva está diluída durante o ano todo. Então, isso aí é o que caracteriza o clima oceânico lá da Dinamarca. Mais algumas informações. Lá nós temos uma monarquia parlamentarista. A rainha chama-se Margarete II. E o reino da Dinamarca... Desculpa, eu falei Margarete, mas é a Margarida. A Margarida II. A Margarida II, na verdade, é a primeira mulher que assume a monarquia desde o século XV. Ela assumiu, na verdade, em 1972, ou seja, já faz quase 50 anos que ela é a rainha da Dinamarca, mas para ela assumir, naquela época, inclusive teve que ser mudada a Constituição do país, que não permitia que mulheres assumissem a monarquia. Então, ela assumiu, houve essa mudança na Constituição, ela assumiu e está no trono desde então. Mas o próximo, com certeza, será um homem, porque ela tem 2 filhos homens, né? E o príncipe herdeiro
tem 4 filhos homens também. Então, os 6 próximos aí na hierarquia são homens. Tá, ok? Mais uma informação é que o Reino da Dinamarca é composto pela própria Dinamarca, pela Groenlândia e pelas Ilhas Faroé. Essa aí eu acho que é um pouco mais difícil aí das pessoas lembrarem ou conhecerem. Mas essas Ilhas Faroé elas são um conjunto de ilhas, né? Um arquipélago que fica a noroeste também da própria Dinamarca, indo a caminho da Groenlândia. Entre a Groenlândia e a Dinamarca fica ali esse arquipélago, que pertence ao reino. A moeda é a coroa dinamarquesa. Hoje, uma coroa equivale em torno de R$0,86, mas não se iluda com isso, porque, na verdade, a Dinamarca é um país caro para a gente passear. É um país que não é um país muito barato para os brasileiros. A renda per capita do país é em torno de $60 mil, só para a gente ter efeito de comparação, né? No Brasil, a gente tem esse valor entre $10, $11 mil, então a gente já tem aí uma noção de comparação de renda per capita entre o Brasil e a Dinamarca. E aqui algumas curiosidades sobre o país que eu gostaria de comentar. As pesquisas classificaram a Dinamarca como o lugar mais feliz do mundo, com base no seu princípio de saúde, bem-estar, assistência social e educação universal. Isso foi em 2008, tá ok? Hoje, no ranking atual, ela já caiu um pouco para 3º lugar, mas continua sendo um país muito feliz. Só para nós termos a comparação, o Brasil está em 41 nesse ranking. Outro ranking que a Dinamarca também entrou nos primeiros lugares é esse Índice Global de Paz, em 2009. Hoje ela já caiu um pouco também, está em 5º nesse Índice Global de Paz, mas o Brasil ele é o 106 nesse ranking, para efeitos de comparação. Tá ok? Opa, desculpa, passei sem querer, voltei. Vamos lá. Então, esse índice de paz, na verdade, ele é medido em fatores que são considerados desde a criminalidade urbana até a estabilidade política, por exemplo. E a Dinamarca também foi classificada como o país menos corrupto do mundo. E ainda detém esse ranking, tá ok? O Brasil, nesse ranking, é o número 94, para se ter uma ideia. Já tivemos piores, mas hoje é o número 94. E agora podemos seguir um pouquinho. Eu sei que todo mundo fala um pouquinho sobre a alimentação do país, né, nas apresentações. Então, eu separei essas 3 fotografias que mostram os 3 pratos típicos principais da Dinamarca. Inicialmente, essa fotografia de baixo, ela mostra um pão de centeio, que é um pão escuro, e que normalmente eles comem lá na hora do almoço, e em cima dele eles colocam várias coisas, desde saladas, molhos, até peixes. Então, é um prato muito consumido na hora do almoço. E o prato quente mais típico da Dinamarca é um simples carne de porco com batata. É o prato quente mais típico lá, tradicional no país. Eles remontam, né, na verdade, o país é um país da era viking, que remonta desde a época na verdade, foram pequenos fazendeiros, né, que desenvolveram o país, então essa alimentação toda vem dessa origem aí. E à direita a gente tem algumas almôndegas também, que são feitas de carne de porco. Então, esses 3 são os 3 pratos mais típicos do país. Vamos em frente? Agora eu vou falar um pouquinho especificamente sobre Copenhague. Copenhague é, logicamente, a capital do país e ela foi fundada em 1167. Aqui, à direita, a gente tem um brasão da cidade. E o que eu gostaria de falar é o seguinte: na verdade, essa fundação de 1167, ela foi feita por um bispo chamado Absalom. E esse bispo era um político e um religioso muito influente.
Porém, a gente sabe que desde a era viking, que se deu lá pelos anos 800 até 1050, já existia naquela região ali uma ilha de uma vila de pescadores, que ela foi evoluindo, e nesse ano o bispo de Absalom, ele fortificou a cidade, construiu um castelo, e aí é a data que é dada como fundação de Copenhague. E Copenhague está localizado numa ilha que eu já mostrei no mapa lá anteriormente, que é uma ilha chamada Zelândia, e essa ilha possui 45% da população do país. A Dinamarca, na verdade, tem cerca de 400 ilhas no total, sendo que dessas 400, cerca de 80 são habitadas. Tá bom? Então, vamos em frente aí. Mais algumas informações. Cerca de 1.200.000 habitantes na cidade, é o principal centro econômico do país. E outra curiosidade é que Copenhague tem uma universidade que é muito famosa, não só no país, mas também como na Europa toda, que foi inaugurada em 1479, ou seja, uma universidade de 542 anos. Vamos em frente? Terminamos assim o nosso informações gerais e agora nós podemos passar, então, para o item pontos turísticos. Dentro desse item, pessoal, antes de nós visitarmos, começarmos as visitas aos pontos, tem 2 slides que eu quero apresentar. O primeiro é uma dica. O Copenhague Card é um cartão que você pode comprar antes pela internet ou então quando você chega lá, mas é uma dica bem valiosa, porque ele dá acesso a mais de 80 atrações turísticas na cidade, e também você tem acesso aos ônibus, ao transporte público em geral, ônibus, trem, metrô, durante esse período que você comprou o cartão. Você pode comprar ele de 1 até 5 dias. Eu lembro que nós compramos por 3 dias e pagamos nele em torno de 100 euros. Então, para você ter uma noção se você economizou ou não, se você pretende visitar 2 atrações num dia e usar o transporte público, você pode comprar porque você já está fazendo uma economia, ok? Então, essa aí fica essa dica para quem não conhece e ainda vai para lá. E o outro slide que eu quero mostrar, antes de nós passarmos para os pontos turísticos, especificamente é esse daqui. Essa foto aqui à esquerda, na parte de baixo, eu coloquei para apresentar para vocês a turma que viajou conosco. Então, eu quero fazer aqui da direita para a esquerda, sou eu, com a minha esposa Tânia. Depois é a nossa amiga Cristina, que mora em Boa Vista, em Roraima. Depois é a Lourdes, que mora em Manaus. E depois é a Claire, que mora em Itapuá, Santa Catarina. Então, vocês percebem que é um grupo já que está espalhado pelo país. Mas funciona da seguinte maneira. Todas elas e mais algumas, nós temos um grupinho em torno de 8 a 9 pessoas, que são os grupos dos amigos viajantes. Toda viagem que a Tânia e eu nós vamos fazer, nós colocamos lá no grupo. A nossa próxima viagem vai ser para tal lugar e tal época. Quem vai? Aí, quem tá interessado nisso, avisa, eu vou. Quem não pode, eu não posso dessa vez. A partir daí, a Tânia e eu, nós fazemos tudo. A gente compra passagem, reserva hotel, arruma os passeios, né? Prepara os passeios, compra os cruzeiros, a gente faz tudo. O único trabalho que elas têm é arrumar a mala e viajar. E outro trabalho também é passar o número do cartão de crédito para a gente pagar a conta dela, logicamente, que daí seria demais, né? Mas é um grupinho já que se conhece há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, quem tem menos tempo de amizade conosco aí tem 15 anos. As outras já estão beirando aí 30 anos de amizade conosco. Então, é um grupo muito unido e nós já fizemos viagens excelentes. Tá ok? As outras fotos eu coloquei para mostrar, para falar alguma coisa sobre hotel, né? Eu sei que sempre se fala um pouquinho sobre a região da cidade e hotéis. Então, Copenhague tem uma área central que é bem grande. Na verdade, é um ciclo bem grande, a região central da cidade, mas eu aconselho qualquer um que vá para lá a ficar nessa área central, porque ali você tem acesso fácil a vários pontos turísticos. Inclusive, você vai a pé a vários pontos turísticos aí por ali, né? E tem acesso também ao transporte público, a restaurantes, a bares. É a melhor região para se ficar.
Por outro lado, os hotéis que ficam nessa região, eles têm uma média de preço um pouquinho mais cara que a média da cidade, mas vale a pena, né? Em termos de preço, inicia nessa região 150 a 200 dólares a diária, e essa foto que eu botei aí é o hotel que nós ficamos. Então, é um hotel boutique, né? Do estilo boutique, e infelizmente ele não servia a nada, não tinha a diária que nós pagamos não tinha direito a nenhum tipo de alimentação. Mas atravessando a rua, e a Tânia já deve estar entrando no mercadinho, porque atravessando a rua já tinha o mercadinho. Então essa foto da Tânia que eu tirei provavelmente já foi da porta do mercado, porque quando a gente queria tomar um café, alguma coisa, era só atravessar a rua, tá bom? Então, basicamente, agora nós podemos, já falamos sobre as amenidades, podemos então seguir para os pontos turísticos. O primeiro ponto turístico que nós visitamos foi o Castellete. Essa é uma fortificação das mais bem preservadas do norte europeu. Ele foi construído em 1626 e ele foi construído em forma de pentágono, né? Então, são essas cinco pontas que se chamam bastiões. E essa fortificação, até hoje, ela é utilizada pelos militares. Apesar da maior parte dela ser um parque aberto ao público, algumas das instalações são usadas pelos militares. Então, a gente passeando por lá, a gente vê sempre os militares fardados andando pela região. Lá dentro, a gente vê tem um moinho de vento, tem os portões, que são muito bonitos, tem uma igreja, tem a casa do comandante. Então, é um lugar muito, muito bonito de se visitar. Aqui tem mais algumas fotos do local. E bem perto dali, pessoal, cerca de 5 minutos andando, está a nossa próxima atração, que, na verdade, é um dos pontos turísticos mais famosos de Copenhague, que recebe cerca de 1 milhão de turistas todo ano, que é a Pequena Sereia. Bem pequena, né? Diga-se de passagem. Mas talvez as histórias que tem por trás da Pequena Sereia sejam bem interessantes e tornem ela maior. Na verdade, trata-se de uma escultura feita em bronze de 1,25 m, que representa um personagem de um conto infantil escrito em 1836 pelo escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Aqui eu peço a permissão de vocês, eu vou fazer uma pequena leitura. Abre aspas. Muitos autores já recriaram essa história, até mesmo com outros finais, mas, resumindo a verdadeira, ela conta que a Pequena Sereia salva um príncipe de uma tempestade no mar e acaba se apaixonando perdidamente por ele. Então, ela faz um pacto com a bruxa do mar, que lhe concede um par de pernas em troca da voz. Ela teria 3 dias para encontrar o príncipe e fazer com que ele beijasse apaixonadamente, sob pena de ser transformada em espuma do mar, caso não conseguisse. Porém, sem poder falar, o príncipe não a reconhece, apesar de tê-la achado belíssima. E só lembrar de ter sido salvo por uma jovem de voz mágica. Por fim, ele acaba se casando com outra e a Pequena Sereia, de coração partido, se joga do alto de um penhasco, se transformando em espuma do mar. Bom, essa historinha aí é a história da Pequena Sereia, acredito que a maioria já conhece, mas eu achei interessante relembrar. Mas como é que surgiu essa estátua daí? Essa estátua nesse local? Bom, em 1909, teve um importante empresário da cidade estava assistindo a uma peça de balé que contava esse conto. E esse empresário ficou tão encantado com a fábula que, quando ele saiu do teatro, ele contatou o escultor dinamarquês Edvard Eriksen para criar essa estátua. E aí, isso foi em 1909. Em 1913, essa estátua, então, foi inaugurada e ela está, então, está lá há 108 anos. Né? Então, ela tem 108 anos, essa estátua. E uma outra curiosidade é que a curiosidade interessante é que o contratante, né, quem contratou para fazer a escultura, ele queria muito que a primeira bailarina do corpo de balé servisse de modelo para a Pequena Sereia.
só que ela se recusou a posar nua. Então, a própria esposa do escultor posou para ele, mas a cabeça é da bailarina. Então, o corpo é da esposa do escultor e a cabeça é da bailarina. E aí tem uma outra curiosidade, talvez perca um pouco da magia, mas essa estátua que nós visitamos lá, na verdade, ela é uma réplica. E na verdade, é uma réplica porque a verdadeira ela está de posse dos parentes do escultor e em um local desconhecido. Mas talvez isso até seja uma coisa boa, porque qualquer protesto que tenha em Copenhague, essa escultura é vandalizada. Inclusive, ela já foi decapitada 2 vezes. Uma em 1964, e aí a cabeça foi refeita, e outra foi mais recente, em 1998. Arrancaram de novo a cabeça da pequena sereia, e aí, só que desta vez, devolveram a cabeça em um canal de televisão local. Bom, acho que vocês já estão fartos aí das histórias da pequena sereia, né? Depois dessa aula aí, nós podemos tocar em frente. Então, vamos para o nosso próximo ponto, que é esse Castelo de Rosenborg e Jardim Botânico. É um castelo que foi construído para ser a residência da família real. Ele foi construído em 1606 e ele serviu para esse fim por cerca de 100 anos. Hoje ele abriga um museu e lá você consegue visitar coleções reais, né, incluindo joias da coroa e também símbolos da monarquia. E uma coisa muito bonita que tem são os jardins que ficam em torno desse castelo, principalmente no verão, né, as flores desabrocham e é muito bonito visitar. Bem próximo também desse castelo fica o Jardim Botânico da cidade. Esse Jardim Botânico ele faz parte do Museu de História Natural de Copenhague, e esse Jardim Botânico tem cerca de 13.000 espécies de plantas lá. Então, se forem visitar, reserve um bom tempo, porque lá o local é bem grande, né, você tem bastante coisa para ver, e ao mesmo tempo que você tem um tempo de relaxamento bem gostoso lá para visitar esse ponto turístico. Depois do Castelo de Rosenborg, eu vou passar por esse castelo, chama-se Castelo de Amalienborg. Na verdade, é um complexo de palácios no estilo rococó que foi construído entre 1750 e 1760. E ele serve até hoje de residência para a família real. Desde 1900 ele foi construído em 1750 a 1760, mas a família real mora lá desde 1794, quando teve um incêndio no outro castelo de Christianborg, e aí eles vieram para esse local. Então, são 4 palácios, que são cópias exatas um dos outros, e eles estão dispostos aí, conforme a gente pode ver nessa foto, simetricamente, em relação a uma praça. No centro dessa praça, a gente tem uma estátua do rei Frederico XV, que foi o fundador do palácio. Nesses 4 palácios, num deles mora a rainha, no outro mora o príncipe herdeiro com sua família, um outro ele fica basicamente fechado, ele só serve para ocasiões especiais da realeza, e um quarto que fica aberto, onde a gente tem acesso, lá tem um museu, tem uma biblioteca, e fica aberto ao público, foi onde nós entramos. Aqui a gente pode ver algumas outras fotos, e como em outros países, lá também tem a troca da guarda. Se você quiser assistir a troca da guarda, tem que ir em torno do meio-dia, tem que ir ao meio-dia, que é o horário da troca da guarda. Se, junto com a guarda, vier uma banda de música, é porque a rainha está em casa. Se não tiver banda, não tem rainha. Nesse dia que nós fomos aí, ela não estava em casa. Tá bom? Aqui a gente tem algumas vistas do interior, né, onde tivemos acesso. A gente sabe que todos esses palácios e castelos lá pela Europa são muito lindos, né? Esse aí não é diferente, muito bonito a gente visitar por dentro. Aqui mais algumas fotos. Essa foto aqui de baixo, ela está exposta lá no palácio. É uma foto de 2004, durante o casamento do príncipe herdeiro. Então, uma foto que pega aí praticamente toda a família real. Por isso eu coloquei aí, para você ter uma noção.
E assim nós podemos já passar para o próximo ponto, que é a Igreja de Mármore. Essa igreja ela fica bem próximo desses palácios, então você sai de um lugar e já tem acesso à igreja. Ela foi projetada em 1740, essa igreja, e teve a sua pedra fundamental lançada em 1749. Porém, ela só foi inaugurada 150 anos depois, porque faltou dinheiro para construir, as obras foram paradas, e somente 150 anos depois, ou seja, foi, na verdade, em 1894, foi o ano que ela foi inaugurada. Ela, na verdade, o primeiro projeto dela era em estilo rococó, e o tempo demorou tanto que o projeto foi sendo refeito e ela passou por uma arquitetura barroca no final. Ela tem uma cúpula de 31 metros de diâmetro, muito bonita, e 50 metros de altura. E ela foi inspirada justamente na Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. E também é a igreja favorita dos dinamarqueses para casamento. Visto isso, pessoal, podemos passar para mais um ponto para a gente visitar. E, na verdade, não trata-se de um ponto específico, sim de vários, porque trata-se do tour pelos canais de Copenhague. Esse passeio é um passeio que, em todas as cidades da Europa que tem rio que passa pelo meio, tem os passeios pelos canais. Mas é um passeio interessante porque você vê muitos pontos que você vê, digamos assim, a pé ou pela cidade, você vê por uma outra perspectiva. Então, tem visões diferentes, vistas diferentes, sem contar que você está relaxando ali a bordo do barco, né, passeando pelas águas calmas. Então, é um passeio bem bonito e que vale a pena. E quem comprou o Copenhague Card tem acesso também a esse passeio. Tá bom? E agora, então, depois do estudo dos canais, nós passamos para o nosso próprio ponto, que eu diria trata-se de um lugar bem curioso. Essas fotos que vocês estão vendo aí, na verdade, são as únicas fotos que nós tiramos lá. Por quê? Depois que você atravessa esse portal, é proibido tirar foto. É proibido tirar foto nesse local. É a chamada Cidade Livre da Cristiania. Então, o que acontece aí? Em 1971, vários hippies que desejavam criar os seus filhos longe das influências capitalistas, eles ocuparam vários barracões militares que estavam abandonados naquela região. E aí, lá, eles criaram suas próprias regras, totalmente independentes do governo. E aí, logo, essa comunidade ela ficou permeada por valores anarquistas e do movimento hippie. E praticamente foram 40 anos de conflitos com o governo, até que um acordo que eles fizeram estabilizou. E hoje a Cristiania é uma comunidade autônoma que preza por um estilo de vida diferente. Então, as regras comuns são estas que eu vou mostrar aqui na foto. Lá não pode drogas pesadas, mas só pesada mesmo, porque você passeando lá por dentro, você vê simplesmente feiras de cannabis. Né? O pessoal vende à vontade lá dentro. Outra regra é não à violência, não às armas, não a carros circulando, não a clubes de motociclistas, não a vestimentas à prova de bala, não a fogos de artifício, não a coisas roubadas. E outra coisa que você também não pode fazer lá, porque pode criar pânico, é correr. Só pode andar, nem pensar em correr lá dentro. Essas fotos que vocês estão vendo, eu tirei todas da internet, que, como eu disse, a gente não pode tirar foto lá dentro. Lá na Cristiania vive cerca de 900 pessoas numa área de 34 hectares. Só para vocês terem uma comparação, o Jardim Botânico aqui de Curitiba ele tem uma área de 17 hectares. Então, a Cristiania ela ocupa uma área do dobro do nosso Jardim Botânico aqui de Curitiba, só para você ter uma ideia de tamanho desse local. É um bairro que é cercado e dessa maneira que eu falei para vocês. Lá não tem polícia e os conflitos eles são resolvidos à base do consenso geral. E aí, depois do acordo que foi feito, o governo, hoje em dia, ele atende com serviços básicos, tipo limpeza de rua, coleta de lixos, correios, escolas, etc.
Então, é um lugar bem curioso, não sei se alguém já teve essa oportunidade de conhecer, mas é um lugar curioso para se conhecer. E, turisticamente, eu diria que a Cristiania oferece uma infinidade de atrações artísticas e uma intensa vida cultural. Ok? Então, depois da Cristiania, podemos andar mais um pouco. Agora, vamos falar sobre essa torre circular, que foi, na verdade, uma torre que foi inaugurada em 1642, que era para ser um observatório astronômico. E ela cumpriu essa função até o início do século XIX. A curiosidade dessa torre é que ela tem, que você sobe por ela por uma espiral de 7 voltas e meio até o topo. Então não são degraus, é uma espiral que você vai rodando, rodando ali, andando, né? E até chegar lá, até chegar ao topo. E ela faz parte também de um complexo. Aí do lado tem uma igreja e tem também uma biblioteca acadêmica. Aqui na foto da direita você pode ver como é que é esse contorno interno. E também aqui nessa foto. Nessas fotos você tem uma noção de como é a subida até o topo. Lá no alto também nós temos um local onde são realizadas exposições de artes que são frequentemente alternadas. Está sempre mudando o tipo de exposição, mas é sempre normalmente uma exposição de arte moderna. Aí você sobe mais um pouquinho e aí você está lá no topo, onde você tem uma visão de 360 graus da cidade, né? Então, hoje em dia, só serve realmente como um ponto turístico. Mas é um lugar bem interessante da gente conhecer. Vamos andar mais um pouco? Mais um ponto. Depois da torre circular é a Igreja do Salvador. Bom, essa igreja ela foi fundada em 1752 e se tornou, desde essa época, um dos edifícios mais famosos de Copenhague. Ela chama a atenção pelos seus 400 degraus em forma de caracol que você sobe até o topo, que fica a 90 metros de altura. E ela é considerada o melhor exemplo da arte barroca lá de Copenhague. Na nossa turma, na verdade, a Tânia e eu, nós ficamos aqui embaixo tirando foto, mas as outras aventureiras subiram, subiram nessa torre. Outra curiosidade é que o carrilhão dessa igreja é dos mais antigos, é o mais antigo, na verdade, do norte europeu, e ele muda a sua melodia de tempos em tempos. Então, dando uma pesquisada, eu li que até a trilha sonora do filme Star Wars já ressoou lá pelos céus de Copenhague através desse carrilhão. É um passeio também bem interessante. E agora eu queria que vocês prestassem atenção nessa foto. É um outro ângulo da mesma igreja. Prestassem atenção na foto, basicamente aí na agulha da igreja. Por que eu quero que vocês prestem atenção? Porque reza a lenda, pessoal, que o arquiteto da torre se suicidou saltando do topo porque ele achou que a agulha da torre teria ficado ligeiramente inclinado para a direita. Então, enquanto vocês olham a foto, eu vou tomar um golinho d'água. Aí, então, olhando a foto, cada um tira a sua conclusão e veja o que acha. Enquanto isso, nós vamos em frente, tá bom? Vamos para o nosso próximo ponto, que é a Stroget. Na verdade, esse nome eu já vi umas 200 pronúncias, né? Mas eu vou ficar com Stroget. Na verdade, é o centro da cidade. É uma rua que tem 1.100 metros. É uma rua de pedestres que tem 1.100 metros. É considerada a rua de pedestres mais longa do mundo. E é uma rua que está sempre muito agitada. Seja de dia, né, pelo comércio em si, e seja à noite pelos bares e restaurantes que você encontra ali. E ali também você sempre tem artistas de ruas que estão animando o local. Então, uma rua que você indo a Copenhague é impossível não passar ali. Para qualquer lugar que você vai acabar passando pela Stroget. Ok? Dando seguimento, vamos para a praça principal. É um outro ponto turístico da cidade
E o que se destaca aí é o prédio da prefeitura, que é esse prédio que está na foto, em destaque aí na foto da direita. É um prédio de 1905, ele tem essa fachada dele muito ornamentada, e outra coisa que chama atenção também é a Torre do Relógio. Ela tem 105 metros e é um dos prédios mais altos de Copenhague. Copenhague não é uma cidade muito alta, né? Então essa edificação aí é um dos pontos mais altos da cidade. E outra coisa interessante nesse prédio é que, se você for visitar durante o horário de expediente, você pode entrar, andar pelas salas, enquanto o pessoal está normalmente trabalhando lá, o pessoal da prefeitura trabalhando, e você visitando as salas lá. Tá? E essa praça principal, ela fica exatamente do lado do nosso próximo ponto, que é os Jardins de Tivoli. Jardins de Tivoli, todo mundo já ouviu falar. Se não conhece, já ouviu falar, né? Na verdade, ele é o segundo parque de diversão mais antigo do mundo em funcionamento. O primeiro, ele também fica na Dinamarca, mas é um pequeno parque que fica nas proximidades de Copenhague, não é muito falado. Mas o Tivoli, né, é um parque já maior e é muito falado. Ele foi inaugurado em 1843. E o criador desse parque, pessoal, ele obteve a concessão para construir, obteve a concessão do rei para construir, mediante a justificativa do seguinte: quando as pessoas estão se divertindo, elas não estão pensando em política. Esse aí foi o argumento que ele usou para ser autorizado a construir o parque, né? Então, aí o rei cedeu uma área em torno de 60 mil metros quadrados para a construção do parque, em troca de um rendimento anual. E, desde o início, esse parque ele conta com atrações como carrosséis, trens, tem muitos restaurantes, jardins, espetáculos de fogos de artifícios e luzes, né, que a gente vê na maioria dos parques. Desde 1843 isso aí já acontece. E em 1874 foi inaugurada essa fotografia da direita aí, que é um teatro de pantomima. O teatro de pantomima é um teatro gestual, né, onde você quase não usa a voz, usa muito o gesto. Isso é interessante porque, na verdade, tem turistas de todo lugar ali e você consegue entender a peça através dos gestos, né? Não precisa ninguém ficar falando. Aqui mais algumas fotos do Tivoli. Aqui à esquerda é o lago onde tem o show de luzes e fogos à noite. E à direita é um hotel que fica lá dentro, um hotel boutique que fica dentro do parque, que também é muito bonito. Inclusive, já houve presidente brasileiro que ficou lá hospedado nesse hotel aí. Tá bom? Então, vamos em frente. O nosso próximo ponto é esse palácio, e eu considero esse palácio, para mim, foi um dos passeios mais bonitos que eu fiz na cidade, um dos passeios mais gostosos, mais interessantes que eu fiz lá. Eu coloquei essa foto da direita, que é um prédio que tem esse telhado verde. Na verdade, ele não tem nada a ver com o Palácio de Christian Borg, que é a nossa atração, mas é uma obra muito bonita, e só que ela não está aberta ao público, funciona ali a Câmara de Comércio da cidade. Mas, como é um prédio muito bonito, eu quis colocar aí. O nosso foco é o Palácio de Christian Borg, esse que está na foto da esquerda. O Palácio de Christian Borg, na verdade, ele remonta do ano da inauguração da cidade. Por quê? Em 1167, nesse exato local aí, já foi o bispo de Absalom, que foi o fundador da cidade de Copenhague, ele construiu um palácio para ele aí. Só que esse palácio, com o tempo, ele foi sendo destruído, e em 1746 surgiu o primeiro palácio de Christian Borg, que é idêntico a esse aí. Não é esse aí, é um idêntico a esse, em 1746. E aí, em 1794, ele pegou fogo, né? Morava aí a família real, ele pegou fogo em 1794, foi quando a família real mudou lá para aquele que nós já visitamos, que foi o Amalienborg. E aí ele foi reconstruído da mesma forma, só que depois ele pegou fogo novamente. Então, esse daí já é a terceira versão dele, do Palácio de Christian Borg, que foi inaugurado em 1907. E hoje é interessante porque funciona lá o Parlamento dinamarquês, é a sede da Justiça dinamarquesa e o gabinete do primeiro-ministro também é lá. Então, na verdade, é o único prédio do mundo que abriga os três poderes numa mesma construção, né? É uma curiosidade. Sem contar que a rainha também usa o prédio.
Lá tem algumas salas de recepção que a rainha usa, ela usa os estábulos e ela usa a capela do Christian Borg também é usada. Então, é um palácio extremamente importante para a cidade, e os turistas também podem visitar lá boa parte desse palácio. A gente pode entrar lá e visitar muitas salas do palácio. Aqui tem algumas fotos do interior dele, né? Também é muito bonito. Aqui é uma das salas de recepção, lá, né? Quando tem jantares que a realeza vai fazer, usa essa sala aí. Existem muitas obras de arte bonitas lá. Aqui é um outro salão do palácio. Aqui à direita a gente vê uma foto do trono da rainha. Essa da foto aí não é a rainha da Dinamarca, tá? Mas é a rainha aqui de casa. E depois a gente pode visitar, inclusive, a cozinha e também os estábulos. Lá nos estábulos tem uma coleção de carruagens belíssimas. Então, são muitas carruagens. Eu estou mostrando só essas duas para vocês. Além disso, pessoal, tem um ponto lá desse palácio que é o subsolo que você pode visitar. Você entra no subsolo e lá tem as ruínas do castelo de Absalão, que foi o fundador da cidade. Então, tá tudo nesse ponto. Aí é bem interessante, por isso que eu falei que é uma visita das que eu mais gostei, porque culturalmente, tanto culturalmente como em termos de beleza, vale a pena conhecer o Palácio de Christian Borg. E agora vamos nos aproximando do final dos pontos turísticos de Copenhague, né? Esse é um cartão postal típico da cidade. Até a nossa apresentação usou essa paisagem aí para fazer a propaganda da live, né? E é também, junto com a Pequena Sereia, um dos pontos turísticos mais visitados de Copenhague. Esse local ele foi um importante porto da cidade, construído no século XVII, e hoje ele é um endereço famoso para quem quer ir a restaurantes restaurantes de qualidade, né? Quem quer curtir uma bela vista. E essas casas aí, elas são do século XVII, XVIII, elas mantêm as mesmas características da época, e, inclusive, vários artistas já moraram aí. Inclusive, o escritor do Conto da Pequena Sereia, o Hans Christian, já morou aí nesse porto. E aqui nós temos uma fotografia no canto da direita, que é uma escultura que fica ali bem próxima, uma escultura da âncora, que, na verdade, ela é uma homenagem aos marinheiros abatidos na Segunda Guerra, defendendo Copenhague dos alemães. Então, pessoal, em termos de Copenhague, esses foram os pontos turísticos que nós visitamos. Eu até teria mais um ponto que, infelizmente, nós não visitamos porque ele estava fechado, que é a primeira fábrica da cervejaria Carlsberg. Eu não coloquei fotos, né, até mesmo porque nós não visitamos. Ela estava fechada para a reforma e iria inaugurar em 2020. Mas aí eu fiz uma pesquisa e vi que ela não inaugurou ainda, devido à pandemia, logicamente, né? Infelizmente, a gente não pôde nem tomar cerveja na época, aí ainda não, né? Então, vamos esperar a próxima oportunidade para a gente tomar a cerveja lá na primeira fábrica da Carlsberg. Apesar de termos bebido uma cerveja aí nesse bairro. Tá certo? E com isso, meus amigos, nós terminamos o nosso terceiro tópico do roteiro, que eram os principais pontos turísticos da cidade. E vamos passar, então, para a nossa travessia para Malmö. Na verdade, nós quisemos fazer essa travessia. Na verdade, a gente quis fazer essa travessia basicamente porque ela é feita por essa maravilha da engenharia. Essa maravilha da engenharia, que é essa foto da ponte de Øresund. Eu não sei o que aconteceu aí, mas apareceu uns risquinhos aí, não sei se vocês estão vendo também, ou é só no meu computador. Eu não sei se fui eu que fiz alguma coisa aqui. Não sei, mas esses riscos aí não é o do original da foto, não. Eu não tinha isso aí, eu não sei o que aconteceu. Se eu apertei alguma coisa aqui que não devia, mas vamos em frente, isso não vai atrapalhar. Então, essa foto, né, é uma foto bem impactante. No meio do mar, a gente vê uma ponte que desaparece por completo no meio da água, né, parecendo que está sendo engolida pela água. É uma ponte rodoferroviária,
é a mais extensa do continente europeu. E, sobretudo, né, é um ícone da engenharia moderna. Ela alia funcionalidade, beleza e inovação na engenharia civil. Então, eu sei que tem muitos engenheiros aqui, né, que devem ser fascinados por essa obra. Essa obra, na verdade, ela não é uma obra só. Ela é um complexo, né? Ela tem 3 estruturas. Ela tem a ponte em si, que tem 8 quilômetros. Depois ela tem essa ilha artificial, que foi construída com material que foi retirado do fundo do mar para construir a ponte e o túnel. E tem depois mais um túnel submarino em torno de 3,5 km. Ela foi construída entre 1995 e 2000. Ou seja, foram 5 anos para construir essa obra toda. Eu não tenho grande experiência, mas pelo que eu vejo das obras aqui no Brasil, em 5 anos, eu acho que a gente não faria nem a metade disso daí, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas é o que eu acompanho por aqui. Mas é uma obra belíssima. E por que ela foi construída dessa maneira? Bom, essa ponte, na verdade, ela foi um desafio para os engenheiros, porque tem um tráfego marítimo muito intenso, de grandes navios que passam por aí. Então, precisava ser erguida uma ponte alta para que eles passassem por baixo. Porém, o aeroporto de Copenhague utiliza essa rota aí também. Então, se construísse uma ponte muito alta, iria atrapalhar o tráfego aéreo. Se fosse... ia beneficiar o navio, mas atrapalhar o tráfego aéreo. E, ao contrário. Então, os engenheiros chegaram a esta solução dessa maneira. E ficou essa maravilha que a gente vê nas fotos. Aqui, pessoal, tem umas fotos nossas fazendo a travessia. Nós compramos a passagem de trem para a gente ir e voltar de trem. Só que o que aconteceu? Depois que nós chegamos lá e voltamos para a estação ferroviária para embarcar para o regresso, aconteceu uma coisa lá que foi uma pane geral elétrica. Os trens pararam de funcionar. Então, aí a gente até brincou, viu? São coisas que não acontecem só no Brasil. Então, deu uma pane geral, os trens pararam de circular e eles mandaram a gente atravessar a rua e ir para um ponto de ônibus que ia aparecer um ônibus lá para levar a gente. Só que a gente e mais o mundo que estava lá, né? Então, foi uma confusão danada. Era muita gente querendo pegar o ônibus. Era ônibus para vários destinos, né? Tinha gente querendo ir para vários cantos e a gente desesperado querendo voltar para Copenhague, porque no dia seguinte, pela manhã, a gente ia embarcar no navio. Então, a gente passou um certo estresse nessa volta. Passamos cerca de 2 horas esperando para poder embarcar no ônibus, mas, por outro lado, valeu muito a pena. Por quê? Voltamos pela parte de cima da ponte. Ou seja, a gente foi de trem e voltou de ônibus e acabou que, turisticamente, valeu bastante a pena. Depois da travessia, nós chegamos em Malmö e fizemos uma visita lá na cidade. Malmö é uma importante cidade da Suécia. Ela tem 320 mil habitantes e tem uma arquitetura também muito interessante, porque ela mistura o moderno com o antigo. Eu coloquei esse prédio aí à direita, que é um prédio que, quando você está fazendo a travessia, você já admira esse prédio do outro lado. É um prédio também que é considerado um ícone da engenharia. Por quê? Porque ele faz uma torção, desde o térreo até o último andar, ele faz uma torção de 90 graus. Para vocês que são engenheiros, imagino até que tem uma noção da dificuldade dos cálculos para isso, né? Para fazer um prédio desse tipo. Até porque a região daí tem ventos muito fortes e a temperatura aí pode chegar até menos 20 graus. Esse prédio, do primeiro ao 13º, ele é comercial. Depois, do 14º até o 52, ele é residencial. E os últimos 2 andares, ele é um centro de convenção. E esse prédio também ele é ecologicamente correto, tá? Ele faz o reuso da água, ele tem mini usinas, tanto de vento como de sol, e ele separa o lixo. Ou seja, é uma obra também bem interessante para a gente conhecer lá. Aqui eu coloquei mais algumas imagens, e essa foto em cima, na verdade, é um shopping center da cidade. Eu coloquei essa foto aí porque a gente chegando lá perto, é o próximo slide, vão aparecer algumas fotos
que mostram a visão que você tem quando chega ali embaixo, que é essa visão aqui. Eu achei muito interessante essa arquitetura do prédio, né? Você chega ali na entrada do shopping, olha para cima e você tem essa imagem. Então, também é um outro lugar muito bonito para se conhecer lá em Malmö. E aí, depois disso, nós retornamos. Como eu contei para vocês, nosso retorno foi de ônibus. Então, nós retornamos pela parte de cima da ponte. Realmente valeu a pena. Então, se alguém que não fez esse passeio e ainda vai fazer, eu sugiro que faça pelo menos um dos trajetos, façam de ônibus. Eu faço pela parte de ônibus ou de carro, faço pela parte de cima, porque a vista é bem mais bonita e é bem mais interessante, né? Ali você tem aquela sensação de quando entra no túnel, de estar andando embaixo do mar sem estar no submarino. Então, é um passeio bem interessante para se fazer. Aqui algumas fotos da gente retornando, né? Aí já na entrada do túnel, no meio do túnel e a saída lá do túnel. E este foi o nosso último dia lá em Copenhague, pessoal. Depois disso, nós pernoitamos e no dia seguinte nós fomos para o porto de Copenhague, onde nós embarcamos no navio, fizemos aquele roteiro que eu já contei no início da viagem, voltamos depois, no último dia o navio voltou para Copenhague. Só que daí o que aconteceu? Nós não ficamos na cidade, nós fomos direto do navio para o aeroporto e retornamos para o Brasil. E assim, meus amigos, nós estamos chegando ao final. E feito esse penúltimo item do roteiro, eu vou agora para o último, que é uma pequena conclusão, onde eu gostaria de dizer o seguinte: certamente, em nossa viagem e nesta apresentação, não podemos conhecer tudo o que Copenhague tem para oferecer, mas é possível afirmar que a cidade apresenta aos seus moradores uma excelente qualidade de vida e possui pontos turísticos incríveis. Então, eu espero que quem conhece tenha relembrado, e quem não conhece, eu sei que vai ter vontade de conhecer. Dessa maneira, eu tenho certeza que nós apresentamos as características principais e pontos turísticos da cidade de Copenhague, baseando-se em nossa viagem realizada em junho de 2019. Ou seja, o nosso objetivo foi plenamente alcançado. E para me despedir de vocês, meus amigos, eu deixo aqui para reflexão a frase de um autor americano, John Steinbeck, que disse o seguinte: as pessoas não fazem as viagens que fazem as pessoas. Muito obrigado.